Abre a sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. E depois nós vamos ler o capítulo 33. Todos encontram, por favor. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Vamos fazer o leitura do versículo número 13. Acharam? Essa tradução é um pouco diferente. Aqui diz assim: ó, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Na Bíblia de muitos de vocês está escrito assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora Jeremias 33, acompanhe por favor, versículo número 3. Jeremias 33, versículo de número 3. Diz assim: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que vocês não sabem a respeito do que está por vir. Amém? Em outra tradução está escrito que Deus vai trazer revelação, coisas que estão ocultas, que vocês não sabem, mas que através da busca, da oração, da intercessão, Deus vai estar trazendo sobre a vida de vocês. Amém? Papai do céu, linda foi a tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos trazer entendimento nessa noite. Que o Senhor tenha liberdade para falar em nossos corações. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga: pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez, nós vamos estar falando um pouquinho nessa noite sobre a importância do jejum. Deus colocou esse propósito em meu coração, porque é perceptível que a igreja nos dias de hoje não tem buscado mais a Deus como nós buscávamos antigamente. Esta é uma grande realidade. E aí se dá a quantidade de problemas que tem surgido dentro das igrejas, a frieza espiritual, pessoas que estão anos e anos na igreja, mas não muda de vida, não muda de comportamento, não muda de atitude, permanece do mesmo jeito que veio lá do mundo. E isso não é evangelho, porque o verdadeiro evangelho é aquele que transforma. O verdadeiro evangelho transforma vidas. O Senhor Jesus, quando Ele chegou na sua vida, Ele chegou para transformar o seu caráter. Então não tem desse negócio de a pessoa vir para a igreja e permanecer na igreja do mesmo jeito que ela chegou. Não, a Bíblia diz que nós somos escolhidos por Deus. Foi Ele que nos escolheu, com um propósito, que nós venhamos dar frutos e permanecer no fruto que Ele nos mandou dar. Então Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Então saiba nessa noite, Jesus chegou na sua vida para poder mudar a sua história. Então quantos que estão aqui nessa noite, que têm testemunhos maravilhosos de como era antes e como é hoje, depois do encontro que teve com o Senhor Jesus? Quantos de vocês já foram libertos de vícios, libertos de opressão diabólica? Quantos de vocês que estão aqui nessa noite, que viviam debaixo de uma maldição familiar, mas essa maldição foi quebrada no momento em que você entregou a tua vida nas mãos de Cristo Jesus? Quantos de vocês estão aqui nessa noite, que já sofreram de enfermidades, de uma doença, e Jesus curou você? Você estava perdido, mas Ele te encontrou e trouxe você para a presença dEle com um propósito: aperfeiçoar o seu caráter, abençoar a tua vida, fazer você exemplo de conduta e de santidade em meio a uma geração pervertida. Amém ou amém? Mas hoje nós percebemos que as igrejas estão muito diferentes. Não é que a gente olha para o passado, a gente tem saudade da igreja do passado, mas é que algo precisa mudar. E nós precisamos fazer a nossa parte, porque nós hoje não oramos como nós orávamos antigamente. Nós hoje não lemos a Bíblia como nós lemos. Nós hoje não adoramos a Deus como nós adoramos. E talvez muitos de vocês que estão presentes nessa noite, que estão ouvindo eu falar isso agora, está voltando lá no seu passado de
saudade lá do passado, porque hoje você não está melhor do que quando você começou a sua caminhada. Então, nessa igreja, nós temos esse propósito, nesse mês que vai para começar. Nós vamos buscar a presença de Deus, para que a Shekinah, a glória de Deus, venha sobre as nossas vidas e haja mudanças em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre a importância do jejum. Na quarta-feira eu ensinei sobre o jejum, como que vocês devem jejuar, como que vai ser o jejum da nossa igreja. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos ensinar sobre o jejum bíblico. Eu ensinei para os irmãos da quarta-feira que jejum não é dieta. Jejuar não é você dizer assim: eu vou ficar uma semana sem mexer no celular, ou eu vou ficar uma semana sem assistir televisão. Isso não é jejum. Isso é um propósito que você está fazendo. Porque o jejum bíblico é o jejum onde você faz a abstinência de alimentos. Esse é o jejum bíblico. Quando nós olhamos para o jejum de Moisés, a Bíblia diz que Moisés jejuou um período de 40 dias e 40 noites, consagrando a sua vida para receber as tábuas da lei. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos o profeta Elias, que também jejuou 40 dias e 40 noites, depois de ser alimentado por um anjo que trouxe pão e água para ele. E a Bíblia diz que na força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites, nos quais não comeu e nem bebeu. Mas quando Elias chega no Monte Horebe, Elias tem um encontro com Deus. Quem está entendendo da história? Nós vemos o jejum de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, orou para o teu filho que estava doente, para que ele pudesse ser curado. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos aqui também o jejum de Daniel, que por 21 dias ele jejuou, ficou à base de água, frutas e legumes, não comeu nada das especiarias do rei, consagrando a sua vida para que Deus pudesse estar falando com ele e usando ele, estando ele cativo na Babilônia. Quando nós falamos do jejum bíblico, nós lembramos do jejum de Esther. Esther juntamente com todo o seu povo jejuaram para que ela pudesse se apresentar diante do rei, porque mesmo sendo ela a esposa do rei, se ela se apresentasse diante do rei sem ser convidada, ela poderia ser morta. Mas para isso ela colocou todo o povo dela em jejum e todos jejuaram. E quando ela se apresentou diante do rei, Deus deu a proteção necessária para ela. Quem está entendendo da glória? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós lembramos do nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Jesus, antes de principiar o seu ministério, a Bíblia diz que depois que ele foi batizado pelo profeta João Batista, ali no Rio Jordão, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E lá no deserto, Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum, antes de começar o seu ministério. E ainda no deserto, a Bíblia diz que Satanás se aproximou dele para tentar. E ali no deserto, no jejum, Jesus venceu o inimigo. Jesus venceu Satanás. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos falar do jejum do apóstolo Paulo. Ainda sendo Saulo de Tarso, quando tem um encontro com o Senhor Jesus, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ele passa 3 dias sem comer, sem beber nada, jejuando, consagrando a sua vida para ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos falando aqui de homens e mulheres que jejuaram na Bíblia Sagrada. Porque talvez você pergunta, mas pastor, será que eu preciso jejuar? Amados, preste bem atenção. Se o homem que tinha o poder sobre as águas, que é Moisés, jejuou. Se o homem que tinha poder sobre o fogo, que é Elias, jejuou. Se o homem segundo o coração de Deus, que é Davi, jejuou. Se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, jejuou. Se o apóstolo Paulo, o que mais escreveu cartas da Bíblia Sagrada, jejuou, quanto mais eu e você, irmãos, comedor de mostarda
precisamos mesmo jejuar. Então, se você quer ter a sua vida transformada, eu convido você nessa noite a entrar conosco. Vai começar amanhã um jejum que vai mudar a tua vida espiritual para sempre. Quem tem sede tem que vir a Jesus, irmãos. Jesus é a fonte de água viva. Ele diz: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Então, se você quer ser fortalecido espiritualmente, o convite está feito. Vamos entrar juntamente com toda a igreja e juntos vamos buscar a presença de Deus. Pastor, qual é o propósito desse jejum? O propósito é uma busca espiritual para intensificar a oração, a intimidade com Deus e o silêncio das distrações. Amém ou amém? Preste bem no propósito. O propósito é uma busca espiritual para intensificar a oração, a intimidade com Deus e o silêncio das distrações. Amados, a igreja precisa orar, amados. Você precisa orar, amados. Nós temos orado muito pouco. Nós temos falado muito pouco com Deus. E o maior problema das pessoas hoje é que tudo que acontece na vida delas, elas jogam na rede social. Tudo que acontece na vida delas, elas querem de alguma forma se vitimizar, procurar ajuda com o parente da direita, da esquerda, com a mãe, com o pai, com irmãos, mas esquece que no céu tem um Deus que está pronto para poder te ajudar. Através da oração, nós não te ensinamos, não esqueça disso. Tem coisas na sua vida que só Deus pode fazer, irmão. Tem barreiras na sua vida que só Deus pode quebrar. Então, através do jejum, nós vamos atrair a graça de Deus, a glória de Deus para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos nesse jejum para poder fazer uma breganha com Deus, para fazer um negócio com Deus, não. Nós vamos estar buscando a presença dEle, e não buscando as bênçãos que Ele pode nos dar. Porque, amado, você pode entrar aqui nessa noite e ser curado, mas isso não significa que você nunca mais vai adoecer. Você pode entrar aqui nessa noite e ser liberto, mas isso não significa que nunca mais você vai cair. Uma coisa é você ter a bênção de Deus, Ele vai derramar sobre a sua vida. A outra coisa é você ter o dom da bênção na tua vida, Jesus. Então, quando você atrai a presença de Jesus, quando você está perto de Jesus, automaticamente toda a bênção que você precisa está perto de você. Você não vai precisar mais ficar correndo atrás de bênção, porque você vai estar pertinho do dono da bênção. Você vai estar pertinho do Senhor Jesus Cristo. Amém ou amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, coloca para nós, por favor. Aqui estão os menores versículos da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Está escrito assim: orem sem cessar. O apóstolo Paulo está nos dando para vocês orar. Orem sem parar, orem sem cessar. O que é orar, irmãos? Orar é falar com Deus. Então, por que muitos dizem: eu não sei orar? Vocês não são tudo. Todo mundo que sabe falar, sabe orar. Orar é falar com Deus. Então, às vezes nós conversamos com tantas pessoas, contamos os nossos sonhos, o segredo do nosso coração, os nossos problemas, para tantas pessoas, para pessoas que não têm poder de nos ajudar, e esquecemos de falar com Deus. E Deus está sentindo a falta da oração de muitos de vocês. Quantos que oravam de madrugada e não oram mais? Quantos que oravam 2, 3 vezes por dia e não oram mais? Quantos que tinham em casa um óleo de unção e estava sempre ungindo a cabeceira da cama e orando pelo casamento? Não oram mais. Quantos de vocês que tendo óleo em casa ungia a cabeça do filho de vocês, profetizava, abençoava e orava pela vida deles? Não oram mais.
nós temos falado muito pouco com o nosso Deus. E o nosso Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele era um homem de oração. Ele estava sempre no monte orando. Ele estava sempre falando com Deus. Porque quando você ora, você fala com o Pai. Quando você ora, você está em comunicação com Deus. E a oração traz cura para a nossa alma. Porque quando nós oramos, nós estamos abrindo o coração diante do nosso Pai. Então nesta noite eu aconselho você, ore mais em nome de Jesus. Porque nesse jejum que nós vamos para começar, um dos propósitos é esse: nós vamos começar a orar mais em nome do Senhor Jesus. Amém ou amém? O segundo ponto que eu gostaria de destacar nessa noite está no Salmo 119, versículo número 105. Coloca para nós. Salmo 119, versículo de número 105. Está escrito assim, olha: lâmpada para os meus pés, é o quê? É a tua, e luz para os meus caminhos. Mas uma coisa que nós vamos estar fazendo nesses dias de jejum, meditando na palavra de Deus. Olhe para mim e preste atenção. Porque talvez você tenha enjoado da forma errada. Talvez você é aquela pessoa que jejua até na hora do almoço e acha que depois do almoço você pode fazer tudo o que você está fazendo do jeito que você quer. Isso não é jejum. O jejum é jejum, palavra e oração caminham juntos. Jejum, palavra, oração, louvor, adoração caminham juntos. E há uma coisa que tem tirado muito do nosso tempo, que chama distrações. Você já parou para somar o quanto tempo você perde no seu celular todos os dias? Porque a maioria hoje, a primeira coisa que faz quando levanta, já é pegar o celular. Já é pegar o celular para ler as mensagens. Nem escovou o dente, nem acabou de despertar, já está com o celular na mão. O tempo todo olhando no celular. Na hora do almoço, as famílias não tem tempo para diálogo, porque é o tempo todo celular. Seja no trabalho, onde estiver, é o tempo todo, é TikTok, é Instagram, é Facebook, é figurinha em cima de figurinha, é passando o dedo o tempo todo. E por isso nós vemos muitos crentes vazios. E por isso nós vemos muito barulho dentro das igrejas e pouco resultado. E por isso muitas vezes vê pessoas que estão dentro da igreja, mas estão vazias do Espírito Santo de Deus. Porque estão distraídas com coisas, com tantas outras coisas, mas não meditando a palavra de Deus. Então, se você quer ser curado, entenda nessa noite: se você não ler a Bíblia Sagrada, se você não meditar na palavra de Deus, para saber qual é a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, você não vai mudar isso. Porque o homem não tem poder de mudar ninguém. Quem muda você é o Espírito Santo. Quem muda você é a palavra. Irmãos, não adianta. Tem pessoas na sua casa que são difíceis. Você pode falar o que você quiser com elas, você não tem poder de mudá-las, irmãos. Quem nos muda é o Espírito Santo de Deus. E para você ser mudado, precisa da palavra. É a palavra entrando dentro de você, é a verdade entrando e a mentira saindo. É a alegria entrando dentro de você, retirada. Quem está entendendo da glória? Então vão ser dias onde nós vamos dedicar mais tempo à leitura da palavra de Deus. O tempo que você tira para mexer no celular, isso é para quem quer mudança de vida. Amém ou não amém? Isso é para quem quer uma bênção na sua família, na tua vida espiritual, naquilo que você vai estar buscando. É para quem quer. Se você quer essa bênção, você vai ter que meditar na palavra. Então, na hora do almoço, o tempo que você tira para o celular, para ficar vendo figurinha, vai ler a palavra. À noite, o tempo, palavra. O tempo todo, medite na palavra de Deus, para que a tua vida seja transformada
transformada em nome do Senhor Jesus. Amém? E através da leitura, você vai saber qual que é a vontade divina. Porque às vezes a pessoa está dentro, está perdida. Às vezes ela olha e diz, qual que é a vontade de Deus na minha vida? Sabe a vontade de Deus para a minha vida? Isso, aquilo. Não medita na palavra. E através da revelação da palavra, Deus vai trazer uma revelação para você. Amém ou amém? Mas um ponto que eu gostaria de trazer nessa noite é sobre o louvor e a adoração. Se nós queremos alcançar a bênção de Deus sobre nossas vidas, quando nós oramos, nós meditamos na palavra, nós temos que entender que em João capítulo 4 está escrito assim, olha, e Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Será que o verdadeiro adorador é aquele que sobe no cima do palco, do altar para cantar? Porque a Bíblia diz, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E esse período nós vamos começar amanhã. Vai ser um período de muito louvor. Vai ser um período de muita adoração. E através desse louvor, dessa adoração, você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Amém ou não amém? Não adianta, eu fico o rádio ligado de Deus, não adianta nada. Aqui eu coloco no louvor, o meu rádio fica o dia inteiro com o meu irmão. Isso não é adoração. Louvor é aquilo que você entoa para Deus. A verdadeira adoração é aquilo que você entoa para Deus. É aquela quando você está sozinho no carro, ninguém está vendo, você poderia estar pecando, mas de repente você começa a adorar a Deus. Você começa a cantar assim, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Ninguém está vendo, mas você está adorando. Ninguém está te vendo ali naquele momento em que você está sozinho, que você poderia estar falando palavrão, que você poderia estar com pensamentos contrários, mas você tirou um tempo para adorar a Deus. Aí de repente você começa a sentir o seu corpo arrepiado, você começa a sentir algo gostoso, a sua alma leve. Você começa a sentir que tem mais alguém dentro do carro com você. Parece que o seu carro está cheio de anjos do Senhor. E você começa a adorar. Você começa a sentir a presença de Deus. O mesmo pode acontecer na tua casa. Coloque hinos de adoração. E com a tua boca comece a louvar. Comece a adorar o Senhor Jesus. Vai ser um período de louvor. Vai ser um período de adoração. Porque o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer para atrair a presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas algo que eu gostaria de falar. Marcos capítulo 12, versículo 30. Coloca lá para nós. Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 12, versículo de número 30. Está escrito assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Este aqui é o que, irmãos? O primeiro mandamento. Esse é o primeiro mandamento. Irmãos, nós que viemos de outra religião, nós sabemos muito bem, né? Que antigamente a gente, tinha que decorar os 10 mandamentos. Aí Jesus ele veio e resumiu os 10 mandamentos em 2. E o primeiro é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. Aí eu te pergunto nessa noite: você tem obedecido esse primeiro mandamento? Você tem vivido esse primeiro mandamento? Verdadeiramente você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Porque nesse período nós vamos colocar Deus em primeiro lugar. Amado, se você não fizer isso, você nunca vai ser uma pessoa bem-sucedida. Porque Deus tem o seu lugar, sentado no teu trono. E muitos têm destronado Deus no seu trono. Então nessa noite entenda: Deus quer estar em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar em tudo, irmãos, vem Deus. É Deus na tua vida. Porque sem Deus, irmãos, Jesus disse assim, olha, lá em João capítulo 16, ele disse: eu sou o videiro, vós sois os ramos. Porque sem mim nada
podeis fazer. Sem Jesus não somos nada, irmãos. Assim eu vou orar com pessoas que estão passando por um momento muito difícil de saúde, e eu fico observando, irmãos, uma pessoa sem saúde, não é nada. A pessoa quando está com uma enfermidade grave, irmão, não adianta o dinheiro que ela tem no banco, não adianta o carro que tem, não adianta os bens materiais, ela só quer ter saúde. E quando ela vê que o problema dela está além da medicina, ela começa a clamar pelo nome do Senhor. Ela começa a clamar por Deus. Então, em tudo na tua vida, coloque Deus em primeiro lugar. Tem um casamento? Deus em primeiro lugar. Foi Ele que abençoou vocês. Foi Ele que uniu. Deus em primeiro lugar. Na tua família, Deus em primeiro lugar. Nos teus negócios, foi Deus que abriu a porta. Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 3, versículo 33. Mateus 6, 33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Nesse período de jejum, nós vamos buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. As outras coisas vai ser acrescentada na tua vida pela obediência à palavra do Senhor. Amém ou não amém? Para encerrar, Filipenses capítulo 2, versículo 5, coloca para nós. E nós vamos encerrar aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Na outra tradução diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que nesse dia que vai começar amanhã, você possa pensar como Jesus pensou. Que nesses dias que vai começar amanhã, nesse jejum, que vocês possam agir como Jesus agiu. Agir com bondade, agir com misericórdia. Eu chamo a atenção de vocês, principalmente para vigiar isso aqui, a língua. Cuidado com a língua. Porque em Tiago capítulo 3 está escrito que ela tem o poder de mandar uma alma para o inferno. Cuidado com as reclamações, cuidado com as murmurações, cuidado quando você unir com outro irmão e começar a falar mal dos outros irmãos. Isso é um pecado de maledicência, é pecado grave, que a Bíblia diz lá em Provérbios que Deus abomina esse pecado, aquele que semeia contenda dos irmãos. Que nesses dias possam ser dias de vigilância, de muita oração, de muito louvor, de muita adoração e principalmente de muita leitura da palavra. Porque eu creio que até sábado vocês vão estar, principalmente a mulher, vai estar voando em nome de Jesus. Amém ou não amém? Até sábado vão estar cheios do Espírito Santo, vão ser curados durante a semana. Em nome do sábado você vai vir só para glorificar, você vai vir só para agradecer, porque a bênção vai estar sobre a tua vida e a tua casa. Amém? Coloque os seus pés, eu quero terminar no horário certo. Nós vamos orar. Amém. A próxima. Glória a Deus. Coloque sua mão esquerda no seu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todas as irmãs. Glória a Deus. Aleluia. Papai do céu, eu quero te agradecer por este culto. Eu quero te agradecer por cada irmão que está presente aqui nessa noite. Pelo ensino da tua palavra, que nós estamos concluindo, meu amado, depois de muitos dias de estudo, de muitos dias buscando a tua face, a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer a vida dos irmãos, que todos aqueles que puderem possam estar conosco nesse propósito de jejum, oração, adoração. O que nós precisamos é da tua presença em nossas vidas, porque eu creio que muitos milagres vão acontecer. Eu creio que muitos que estão presentes nessa noite vão estar contando testemunho, meu amado, em nome de Jesus. Sendo assim, meu amado, eu abençoo a tua igreja, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém.